precisamos de 2 circunferências. É muito simples de fazer, mas eu já tenho alguns passos, eu já trouxe aí mais ou menos adiantado. Precisam de cortar 4 circunferências, portanto 2 do tamanho pequeno e 2 do tamanho grande. Podem ser tecidos iguais ou diferentes, como quiserem. Estes tecidos. Pronto, fazem assim um conjunto a combinar. E portanto as circunferências têm, a grande tem 35 cm de perímetro e a pequena 25, portanto podem com um compasso fazerem em casa as circunferências e fazerem os moldes, e depois só têm que cortar 2 tecidos do pequeno e 2 do maior. Pronto, tenho aqui os meus, que são os papéis que eu aproveito, tem aqui uma fita cola no meio que eu faço reaproveitamento de papel para os moldes e pronto, já está. Depois de cortarmos 2 de cada, 2 para fora e 2 para dentro, só precisamos de os cozer frente com frente, cada um com o seu tamanho. Os pequenos frente com frente e os grandes frente com frente, assim. Cozinha toda à volta e vão ficar com uma coisa deste género, que eu já trouxe aqui um adiantado, que a fase seguinte é mais importante do que propriamente cozer, porque é só cozer a direito. Pronto, este já está. E agora, temos aqui as circunferências cozidas uma à outra, certo? As pequenas com as pequenas e as grandes com as grandes. Agora, aquilo que nós decidimos como tecido de forro... Vais virar ao contrário? Vou virar ao contrário, mas primeiro vou dar aqui um golpe no meio para virar. Ou seja, vou dar aqui um golpezinho. Num só lado? Só num só lado, por isso é que eu os estiquei. Queres que eu te ajude? Sim, agora podes abrir aqui, um para ali e outro para ali. E agora, para que é que serve esta abertura? Esta abertura depois não se vê. Mas muito grande? Não, só um bocadinho. Assim? Tá bom, mais um bocadinho, depois do outro lado faz uma maior. Essa abertura não se vai ver. Pronto, agora podes virar do direito. E agora vou fazer a mesma coisa neste, que é na mesma no tecido que nós consideramos para o forro, que eu considerei aqui o das pintinhas. E agora dou na mesma aqui um lenho, para um lado e para o outro, não se preocupem que não se vê, porque depois uma das circunferências fica a tapar, e viramos do direito. Este corte que eu estou a fazer aqui, que é um bocadinho diferente do habitual, porque eu costumo deixar as aberturas nas costuras quando nós unimos 2 tecidos, porque evita que nós podemos ter cozido a toda a volta e deixar uma abertura aqui para virar do direito, mas depois o que é que acontece? Como isto é uma circunferência, portanto é muito redondinho, obviamente, e depois quando se passa a ferro é difícil, ao meter a margem, é difícil manter a circunferência direitinha e redondinha, portanto é mais fácil assim, ela não perde o formato e já está. E como é que tu tapas isto? E agora vamos pôr essa, que viraste, e vamos unir aberturas com aberturas. E não se vão ver. Pronto, agora tínhamos que passar a ferro. Pois tínhamos, que isto está um bocado feio. Sim, é normal. Sempre que... é o que eu chamo a altura do parto. Os bebés também saem muito enrugadinhos. Saem verdadeiramente feiosos. Pronto, isto é igual. Sai tudo muito enrugadinho. Eles não vão ao ferro, isto vai. Pronto, ou seja, agora teríamos que passar a ferro e, como a Maria colocou, a abertura com a abertura. Aqui, certo? O buraquinho com o buraquinho. E tapamos. Pronto. E agora o que é preciso fazer? Estas divisões que vocês conseguem ver aqui, para colocarmos portanto, são o que eu chamo as fatias de pisa, porque isto basicamente é isso que nós vamos fazer, e vamos fazer as costuras para as prender. Então como é que se faz? Faz-se no pequeno, divide-se ao meio, depois de passar a ferro, eu já trouxe ali um adiantado, mas eu vou fazer esta parte aqui. Dobra-se ao meio e passa-se a ferro. Eu vou vincar na mesma com a unha, para se perceber. Depois volto a dobrar ao meio, e vou vincar na mesma, com o ferro. E depois volto a dobrar. Basicamente temos aqui assim um triângulozinho. Triângulo de pisa. Exatamente, que é o que eu digo. Tem alma de gordo. Exatamente, que pensam sempre em comida. Pensam sempre em comida. Pronto. Vincamos e agora abrimos. E então o que é que isto ficou? Ficou com as divisões que eu preciso de fazer ali. Basicamente isto fica dividido em 8. 4 para um lado e 4 para o outro. E então eu faço abertura com abertura. Posso encontrar um meio neste também para ter a certeza que estou a colocar tudo no meio. E faço coincidir a costura do meio com a costura do meio. Pronto. Agora pegar aqui nos meus alfinetes. Pronto. E depois o que é que temos que fazer? Se quiserem, podem... Oh, love you! Com a régua, se não se virem bem os vincos, podem fazer com a caneta d'água. Então... isso não se vai ver? Não, que esta é aquela caneta que sai com água. Depois nós, a água do ferro, esguichamos um bocadinho. E sai? Isso sai tudo, sim. Essas modernices eu não conheço. É verdade. Isto é ótimo. Antigamente usava-se o giz de costureira, agora não é preciso. Basta usar o marcador, que é muito mais fácil. Pronto, e agora só precisávamos de cozer em cima
eu vou só cozer um, mas eu já tenho aí o outro cozido. Ou seja, vamos cozer em cima da linha azul, portanto, começamos de um lado e acabamos do outro. E rematamos no início e no fim. Pronto, e se repararem, ficamos aqui com a linha... Cortamos as linhas, porque eu rematei, portanto não há perigo. Isto é muito giro. E temos que fazer só as linhas completas, de um lado ao outro, e rematamos no início e no fim, e vamos buscar com as aberturas. Já tenho aqui um, está aqui. Isto é muito à frente. Já tenho aqui um com as aberturas todas feitas para não estar a cozer, porque era só passar em cima da linha. O fio. Exatamente, é isso que eu vou fazer. Agora, nós precisamos de fazer uma costura, eu vou fazer aqui com a caneta, só para vocês verem, ou seja, com a margem do calcador, ou seja, com o calcador a bater aqui neste limite, nós vamos fazer uma costura a toda a volta. Vamos pôr aqui o calcador e vamos fazer uma costurinha ao pé do tecido, sem apanhar o tecido, obviamente. Os correntes clássicos. Pouring rain, não é? Eu fiz uma costura aqui a toda a volta, Faço as pequenininha. back vocals e faço os movimentos que elas fazem. E agora vou fazer outra, com a margem do calcador. Pronto, basicamente aquilo que eu fiz foi esta costura, que eu acho que vai ser visível lá para casa, que foi uma costura pequenininha aqui junto à circunferência, mais pequena, e agora uma ao lado. E basicamente isto tem 1 centímetro, que é quase o tamanho do nosso calcador. Pronto, são estas duas costuras que são as essenciais, que é o caminho onde vai passar o fio. E agora, do lado direito... Só uma pergunta, deixa-me só ver aqui uma coisa. Já estão as aberturas todas. Agora, É que fizeste isto. fiz isso e vou explicar porquê que fiz. Eu sei, porque são caía para dentro. Os brincos Era isso que eu estava a ver pequenininhos. aqui. Sim. Como é que tu tinhas feito Os isso? brincos pequenininhos, eu neste fiz, se vocês repararem, eu acho que se consegue mostrar lá para casa, que fiz uma circunferência agora mais pequenina, aqui a toda a volta. Acho que também é visível, vamos ver se é. Aqui, esta circunferência pequenininha, exatamente, esta circunferência aqui, pequenininha a toda a volta. Acertar O que é que faz? Fiz isto com um copo. Podem marcar com o copo, marcam com o marcador e cosem à volta. Para que é? É para os brincos pequenininhos não se enfiarem aqui para estas partes minúsculas. Pronto, é por isso. E então, agora, do lado direito, vamos ao pé da abertura, neste sentido, vamos com o abre-casas rasgar. Só o tecido de fora e não o tecido de dentro. Fazemos aqui um lenho e agora vamos fazer na mesma direção, porque tem a linha da costura que nós estivemos a fazer, vamos fazer ali outro lenho. Agora pegamos no passa-fitas, precisamos de mais ou menos 75 cm de fita. Ela pode ser fita de cetim, pode ser este que é um cordãozinho acetinado. E agora, entrei de um lado e saí do mesmo. E vou dar aqui um nozinho. E podemos pôr uma continha, como eu pus aqui, uma A continha convém ser sempre no fim. no fim, não é? A continha sempre no fim. Não, E nunca isso para nós. trava. Isso trava também, sim. E agora, fizemos 2 aberturas, fizemos uma e agora vamos ao outro lado e vamos passar a outra fita. A abertura é muito importante. É sim, senhora. E fazemos a mesma coisa, portanto, como é que funciona esta abertura? Esta passagem de fio é num dos buraquinhos, entra e volta a sair no mesmo lado, e agora a mesma coisa, no lado oposto, entra por este lado, dá a volta toda e volta a sair do mesmo lado. Passamos aqui neste, não saímos e continuamos, que é aquele sistema que eu falo muitas vezes, que é o sistema do saco do pão, que é o que tem 2 fios de um lado ao outro. Gosto muito desse sistema. Já está, o outro fio fugiu-me, vou-vos a dizer. Calce! Tenho que ir agora atrás dele. Está aqui. Mas tu não deste um nó? Dei, mas dei um nó muito pequenininho só para prender, ele agora fugiu. Agora Fugiu. temos que saber como é que isso vai lá. Vai, é só puxar aqui, olha. É o que mais quero na vida. Ei, Lu, já está. Já está aqui. Pronto, está feito.